Fala galera, começando mais um Caioba Cartola Show e a gente, como de costume, abre o programa falando da Liga Betano e do maior pontuador da última rodada. Você estava com saudade do Cartolinha? Eu estava morrendo de saudade porque nós tivemos a data FIFA, uma pausa no Brasileiro de 10 dias, alguns jogos atrasados, mas que não contavam para o Cartola. Então é de algum tempo atrás que a gente vai dar o destaque para o time do Denis, que foi o maior pontuador no telão, 143 pontos, o Mitos TC23. E olha só, fechou a zaga do Ceará, goleiro, laterais, zagueiros, Léo Condé de treinador. No meio de campo, John com mais de 13, Matheus Pereira 11,80, Arrasca 1,50, um pouquinho abaixo, e o ataque dele fez toda a diferença. Ó. Vitor Roque 13,50, Pedro Henrique, olha a importância do reserva de luxo, entrou com 17,20 e a faixa de capitão no Ryan foi para 30,90, Ryan que também era o meu capitão nessa última rodada antes da data FIFA. E a gente sempre pede para vocês, no momento da inscrição, vocês deixarem os dados de contato para que a gente possa falar com vocês e colocar o vídeo aqui quando vocês se destacarem. Não foi o caso do Denis, então nós vamos prestigiar o segundo colocado, que foi o segundo maior pontuador, e acreditem, com uma diferença de 0,02. É um empate técnico. E aí o Adriano, o segundo colocado da última rodada, mandou um vídeo para nós. Salve cartoleiros! Estratégia para mitada na rodada 27. No ataque, a estratégia foi pegar os times com maior probabilidade, fugindo do Flamengo, claro, porque eu apostei no meu Bahia, e aí eu pude fazer duas apostas, né? Lucas Barbosa, que não deu certo, mas o reserva de luxo substituiu, e o Leoberto, que foi muito bem. Queria aproveitar para agradecer ao grupo Cartolando, um grupo de amigos que estudam o Cartola e de forma colaborativa nós vamos crescendo juntos. Boa, Adriano, parabéns, um abraço à galera do Cartolando, que você viu que tem estudo, tem toda uma parte técnica, mas tem o coração, né? Flamengo e Bahia, o cara é Bahia, fez o quê? Não botou os caras do Flamengo e se deu bem. Parabéns ao Denis, parabéns ao Adriano. A rodada do Brasileirão Betano vai começar e a adrenalina já tá grande. E com a Betano fica ainda mais emocionante dentro e fora de campo. Pessoal, passei o dia, a manhã inteira hoje aqui na Globo, começamos cedo com a virada que o Brasil tomou do Japão, depois de um primeiro tempo tão bom, acabamos perdendo pela primeira vez na história da equipe asiática. Então agora chegou a hora da escalação do time aqui do Cartola. Eu vou só subir para a redação do esporte e estender o tapete vermelho para receber um grande amigo. Ele que faz parte da equipe do Cartola, que manja muito de escalação e também é o pai do João, papai do ano, tá com 4 meses, coisa mais linda. Bora lá! Fala galera, começando mais um Caioba Cartola Show, num ambiente diferente. Aí eu vou passear aqui para vocês verem que isso aqui não é uma obra, não é uma construção, tá? Eu tô aqui na redação do esporte, então aqui nós temos o nosso campinho e aqui uma parede de escaladas, ó que chique, e a redação ali no fundo. Porque hoje, terça-feira, tivemos jogo da seleção brasileira. Primeiro tempo fantástico, segundo tempo uma porcaria. Primeira derrota na história para o Japão, e não dá para colocar só na questão das substituições e dos testes, né, de rodar o elenco. Individualmente, alguns jogadores muito abaixo, que acho que complicou um pouquinho, né, nessa lista final de Copa do Mundo. Carlos Augusto, Fabrício Bruno, todos muito bons jogadores, mas hoje não estavam na melhor jornada deles. Mas vamos falar de Cartola, que é para isso que a gente está aqui. Tem rodada do Brasileirão, tem um monte de jogador bom para ser escalado, há alguns desfalques por conta da data FIFA, não só da seleção brasileira, mas Uruguaia, Argentina, Paraguai, enfim, tem um monte de jogador que atua aqui no nosso país e que não vai dar tempo de voltar. Então, olho nas informações do GE. Globo, dá uma olhada em todo o conteúdo que a gente faz aqui no Cartola, dentro do YouTube, tem as lives, tem o programa do Dandan, tem as dicas do Gato Messi, tem um monte de coisa legal. E para escalar o time desse final de semana, desse meio de semana, eu trouxe a presença, com muito orgulho, do papai do ano. Ale Strachou, tudo jóia, amigo? Tá conseguindo dormir? O João tá deixando você ter boas horas de sono? Fala, Caioba, cartoleiros, cartoleiras. Então, nas últimas noites ele começou a dormir um pouquinho melhor.
Então, coincidiu, né, que nas últimas semanas eu dei uma caída na classificação, mas agora é hora de retomar e, infelizmente, você está no meu caminho e não vou dar chance para você, Caioba. O João tá com 4 meses, Ale? 4 meses. O João, xará do meu filho, não é hora de dormir. É hora de bagunça, é hora de acordar o papai às 3 da manhã. Se der para não escalar para o papai ficar tão preocupado com você e não conseguir escalar o time, melhor ainda, tá? Tá vendo? Seu tio Caioba, ó, tio Caioba tá querendo usar o lado sujo aí para conseguir ganhar do Extra Show. Nada disso. Filhão agora vai começar a dormir melhor e não vou ter mais preocupação em relação a isso, Caioba. Amigo, vamos dar uma olhada na classificação da Liga, nos confrontos. Temos Caioba, Team e Extra Show nessa rodada, por isso o Ale está participando do programa. Mas olha aqui a classificação, ó. Nareco em primeiro com 57 pontos. Lucas Veloso, nosso Velo Show, em segundo com 54. Em terceiro, olha, empatados com 51 pontos, o Paizão. Eu, Caioba Team. E tem mais uma galera, ó. Tiago Freitas, o Mal de Chagas, também com 51. Aí, em sexto, mas na verdade em quarto, né, por critérios de tríplice empate ali no terceiro lugar, vem você, Extra Show, com 3 pontos a menos, ou seja, confronto direto. Você que bateu em Felipe Diniz na última rodada, os dois estão com 48 pontos. Aliás, eu falo que o campeonato é de regularidade e que é de maratona, não é ponto mata-mata. Por exemplo, é mata-mata, mas também tem a classificação geral. O Renata e Blanquista, né, narradora da sorte, Felipe Diniz e a requerida Silveira, grávida, linda, eram líderes e vice-líderes durante todo o campeonato, já estão caindo como eu já tinha previsto. Dina, sou seu fã, você é meu irmão, mas eu te avisei. Eu te avisei que você ia brigar no máximo por Libertadores. Aquilo ali era um sonho momentâneo, entendeu? É a mesma coisa. Agora tá preocupada com a filhota que tá chegando, vai ter uma queda de rendimento. Cardozão com 45, Caçocla com 45 em 10º lugar. Rodrigo Fabri, mesma coisa, tava ali no top 3, já começou a brigar por Sul-Americana. 36 junto com a Carol Bernardi. Aí Cami, atual campeã, num campeonato de recuperação, em 14º com 33. Roberto Veloso com 30. O Veloso é uma incógnita, tá, Extra Show? É. Na Liga do Cartola, do Caioba, ele tá em 15º. Na Liga do Tá Na Área, ele tá em primeiro. Como é que pode? Esse é o mesmo time? Esse Tudo é o legal, errado. né, Caioba? Esse é o legal da Liga de Pontos Corridos. Às vezes você faz uma pontuação mais de 100 pontos. E aí o cara que você tá enfrentando faz 110. Aí você perde, aí você vê os outros confrontos, o cara fez 60, ganhou de outro que fez 50. Aí você fica assim, não é possível, cara. Teve uma rodada, acho que contra o Cardozão, que eu acho que eu fiz 110 e 60, ele fez 110 e 90. Eu perdi aqui, ganhei em todas as outras. Eu falei, caramba, bem contra o Cardozão agora. Exato. Mas é isso. Aí tem o Belucci em 17º com 30, junto com o Grafa também em 30 em 18º. Lucas, o nosso Paraná, em 19º com 18. Vamos dar um desconto que o cara casou, a cabeça estava na cerimônia, nos preparativos da festa e tal. Ainda tá de lua de mel, né? Lua de mel eterna. Agora, EV, você não casou, você já é pai, não tem desculpa mesmo, tá? Então, por favor, Paraná, Grafa e EV, a gente aguarda uma recuperação nessas rodadas finais do trio Parada Dura, tá bom? Extra Show, vamos dar uma olhada na 28ª rodada, como é que vem os confrontos. Chama os jogos pra mim. Bora. Ó o Veloso aí. Será que vai ganhar da Renata? Aproveitar esse momento aí que ela tá preocupada com a filhota pra ele se recuperar, né? Tem também o duelo do EV com a Josi. O Caçoca. Ih, Caçoca, vamos lá, Caçoca, pra ter uma esperança pra gente conquistar esse título, porque o Somos Nareco... todos Caçoca, hein? É isso. Nessa rodada somos todos Caçoca. A Cami também, vou torcer pra ela pra ganhar do Lucas Veloso, que tá lá em cima. Ó o Paraná, quem sabe, hein? Ganhar do Rodrigo Fabri aí pra se recuperar. O Grafa enfrentando o Thiago, outro bom duelo pra gente torcer pro Grafa. Vamos, Grafa. Dandan e Carol. Ó o Paizão contra o Cardoso, esse aí, duelo é pesado, hein? Clássico. Extra Show contra o Caioba. Então aí são os confrontos. E por último, o Belucci contra o Felipe Diniz. São esses os jogos aí, Caioba. Então, rodada do Brasileirão, 10 jogos valendo, pode escalar todo mundo de novo, tá? Só dá uma olhada porque alguns desfalques, alguns jogadores que não vai dar tempo de voltar das suas seleções, mas todos os jogos aí à disposição. Você consegue colocar pra gente na tela os confrontos, Veloso, por favor?
Olha aí, Palmeiras e Bragantino, Botafogo e Flamengo, clássico carioca, Mirassol e Internacional. Aí a gente tem Sport e Ceará, clássico do Nordeste. Temos Santos e Corinthians, clássico paulista, o jogo que eu trabalho e comentarei amanhã na TV Globo. Galo e Cruzeiro, clássico mineiro. Caraca, cada jogaço, hein? Fortaleza e Vasco. Grêmio e São Paulo, outro bom jogo. Fluminense e Juventude, talvez aí onde a gente vai concentrar o maior número de escalados, né? Um jogo ainda de uma disparidade técnica de um Fluminense que vem muito bem, um Juventude que fez uma partida muito ruim contra o Palmeiras. Que mais que a gente tem? Tem mais jogo aí para baixo? E Vitória e Bahia. Então nós temos clássico no Rio, clássico em São Paulo, clássico em Belo Horizonte, né, em Minas, e clássico na Bahia. Rodada chatinha, hein, meu? Rodada chatinha. Acho que a gente tem, como você falou, o jogo do Fluminense e o próprio Palmeiras, né? Pega um Bragantino que venceu na última rodada, mas ainda oscila muito, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes. Acho que esses vão ser os dois jogos que a galera vai focar, mas óbvio, né? Em cada jogo a gente sempre tem um jogador que vem se destacando, independente do confronto, se é dentro de casa, se é fora de casa, se é clássico. Então acho que a galera vai tentar focar mais nesses dois jogos e pegar aqueles jogadores que vêm se destacando aí durante o dia. Só para falar, hein, Caioba? Ó, tem live, o jogo do Palmeiras começa às 7 horas, então o mercado fecha às 6h59, então tem live 5 horas quarta-feira. Galera que está acompanhando aqui o Caioba, acompanha também a live aí quarta-feira, 5 da tarde, para ajudar a tirar aquelas últimas dúvidas e vamos ver as escalações aí dos jogos que vão abrir o mercado, né? Tem do Palmeiras e do Bragantino, e acho que dá para rolar aí a escalação também do Botafogo e Flamengo antes da gente fechar a live. Boa, estarei de olho acompanhando os amigos, como sempre. Bora pro campinho? Bora! Quer começar o quê? 4-3-3? Vai mudar a formação? Vou mudar para essa rodada. Gosto disso. Vou de 4-4-2. Duas observações, hein? Duas observações antes da gente começar a escalação. Lá vem ele, Strachou. Uma, o Alê prometeu na gravação do Time Contra que escalar um goleiro surpreendente no programa hoje com você. Então estamos todos nessa expectativa, hein? Gosto disso, gosto bastante dessa informação. Uma expectativa grande para saber de onde ele vai tirar esse goleiro surpreendente. E a outra? Eu acho que o pessoal já está mandando até no chat aqui a pergunta se você está gravando com um negócio, se você está gravando com uma coisa de escalada aí atrás para poder escalar melhor o Cartola. Eu preciso buscar a liderança, entendeu? Por isso essa parede de alpinista, para ver se eu consigo escalar a classificação e chegar no Nareco. Quem é que vai jogar contra o Nareco? É o Caçocla, né? Caçocla. Bora, Caçocla. Vamos, somos todos Caçocla. Ó, tá meio frouxa, tá? Essa parede aí de escalada. Então nessa rodada você vai dar uma derrapada, depois você sobe de novo, tá, Caio? Não, para. Pensa no João, esquece o Cartola, pensa no João. Falou que vai mudar? Vai pro 4-4-2? Vou de 4-4-2. Estou mais confiante nos meias nessa rodada. Acho que tem boas opções no ataque, óbvio. Mas para mim, no meio-campo, a gente tem opções muito boas para essa rodada. Eu escalei 4 e ainda fiquei assim de deixar alguns de fora. Então, acho que o meio-campo, para mim, tem mais opções que no ataque. Boa. Quer começar por onde? Pelo gol? Vamos pelo gol já para trazer o grande nome, né? Um nome diferente. E é surpreendente mesmo. Sabe quem eu vou escalar? Então, eu não escalei no time contra, porque lá no time contra a gente não pode fazer o hack do goleiro, né? E é um nome muito arriscado. Aqui a gente também não faz, mas para a rodada eu vou escalar. Você pode conferir depois, Caioba. Eu vou escalar esse goleiro, mas vou usar o hack, que é um goleiro muito arriscado. Eu vou de Cleiton do Bragantino nessa rodada. Que isso, gosto muito dessa ousadia. E por que eu vou de Cleiton, Caioba? Primeiro porque é um Palmeiras que joga em casa e vai finalizar muito. Então acho que defesas ele vai ter. No último jogo, o Juventude tomou 4 gols, mas o Jandrei fez 6 defesas, ou seja, não negativou mesmo tomando 4 gols. O Cleiton, se você abrir o gráfico, acho que aqui não dá para ver todos os jogos, ele não negativou nenhuma vez. Tudo bem, tem pontuações mais baixas, mas ele não negativou nenhuma vez. Então acho que ele é também uma boa opção por causa disso. E aí, eu tô fazendo essa ousadia porque nas últimas rodadas eu me dei muito mal com os goleiros. Eu fui escalar aquele goleiro, vou de Walter, lei do ex contra o Corinthians, só tomou 3 gols e negativou. A sorte que eu tava com o hack do goleiro.
Na anterior, eu fui com o Fábio. Ah, não, o Sport finaliza muito. Tomou 2 gols e negativou. Então, eu falei, essa rodada, quer saber? Vou usar no goleiro. O pessoal vai me criticar, porque lá na frente, com certeza, eu vou botar o Vitor Roque. Não vou deixar esse cara de fora nessa rodada. Vitor Roque contra o Cleiton. O pessoal vai falar, ih, Strachou tá maluco. Mas podem me cobrar depois que o Cleiton vai fazer uma boa pontuação nessa rodada. Não, e tem muita lógica, porque o Palmeiras o Cleiton vai tomar bolada de tudo quanto é lugar. O Palmeiras está muito ofensivo, está com muito volume, finalizando pra caramba, fez um partidaço contra o Juventude. E é isso, olha o gráfico do Cleiton. É uma ousadia, mas uma ousadia pensada, estudada. É isso. Aí fecha a rodada, Caioba. O Ale acabou de zicar o Cleiton. Negativa, pois é. Acabou de zicar o Cleiton para a primeira negativada dele em 2025. Exatamente. Aqui, ó. Eu vou ficar muito chateado se isso acontecer. Já que você vai de Cleiton, eu vou manter o meu 4-3-3. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo aqui da redação do Esporte da Globo, aqui de São Paulo, porque eu tive o jogo do Brasil agora de manhã. A gente está gravando aqui e depois eu tenho o Globo Esporte e depois a gente faz a segunda gravação nos estúdios da Betano. Então eu estou fazendo do meu celular, o que me atrapalha muito, porque eu tenho a minha escalação pronta no celular, eu não consigo ver. Eu sempre estou gravando, eu olho aqui. Então talvez não seja um time fidedigno aquele que eu vá no fechamento do mercado. Ah, então aqui você vai botar jogadores para me confundir, é isso? Não, a linha de raciocínio é a mesma, só pode ser que um outro nome eu esqueça, tá? Entendi. Por exemplo, pro gol, nessa linha de raciocínio, achando que além de ser um bom goleiro, muito bom goleiro, deve tomar bastante bolada também, eu vou de Rossi do Flamengo. Vamos de Rossi, clássico. Todo mundo foge de clássico, eu não. Botafogo é um time ofensivo, finaliza pra caramba. O Flamengo precisa ganhar, porque depois tem o confronto do Palmeiras, e não adianta nada ganhar do Palmeiras e deixar ponto contra o Botafogo. Então, pelo tamanho do jogo, Rossi neles. E o Flamengo é um time que toma pouco gol, né, Caioba? Então, se tomar um gol, ele fizer algumas defesas, ele ainda assim faz uma pontuação boa. Né? Vou pra lateral e você fecha a zaga depois, pode ser? Claro, vamos lá. Ele não sai do meu time. Ele é o maior lateral artilheiro. E é claro que o Strachou vai me copiar. King Naldo neles. King Naldo é certeza de uma boa pontuação sempre. Isso aí não tem como, né? Tá jogando muito, ele foi mal na última rodada, como o Roberto tá mostrando aí, negativou, mas o Mirassol inteiro jogou muito mal contra o Corinthians, né? E é um jogo em casa, então no Maião, o Mirassol é muito diferente, assim, muito diferente não, que até mantém um mesmo padrão de jogo dentro e fora de casa, mas é mais forte no Maião do que jogando fora de casa. E pega um Inter que vem bem mal, né? Até conseguiu uma vitória boa contra o Botafogo, mas ainda oscila ali com o Ramon Dias, né? Ainda tá tentando implementar o seu estilo de jogo. Eu acho o Mirassol bem favorito para esse jogo e também vai estar no meu time, Caioba, como você falou. Tá vendo? Sabia, ele vai copiar. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no segundo lateral. Já apareceu aqui, desce um pouquinho, porque eu vou fugir desses caras e vou nele, desce mais um pouquinho. Samuel Xavier, do Fluminense, que pode garantir eventualmente um SG, mas eu fiz o jogo contra o Palmeiras e acho que o time do Juventude deixou muito a desejar defensivamente. Então o Samuel apoia o tempo todo, de repente garante um golzinho, uma assistência. Samuel Xavier e King Naldo. Bons laterais. Eu vou quase copiar você, eu vou de Reinaldo, mas na outra lateral, em vez de Samuel Xavier, eu vou de René. Acho que eu vou mais na média básica do René. Foi o que você falou, o Samuel Xavier é bem mais ofensivo, mas o René ele é muito regular, né? Vai que acontece, né, do Juventude tirar o SG do Fluminense, o René consegue ali uma pontuação normalmente ali por volta de 5 pontos, né, sempre com alguns desarmes. Ele é muito seguro defensivamente, né, até para balancear o time, por isso que libera o Samuel do outro lado, né, porque ele faz ali um terceiro zagueiro. Miolo de zaga. Vamos lá, para os zagueiros, eu vou começar com o Bruno Fux. Sempre fico na dúvida, né? Assim como tem o Gustavo Gomes, fica na dúvida entre ele e o Murilo. Entre o Murilo e o Fux, acho que eu vou com o Fux. Até pela média dele aí, tá um pouquinho melhor que a do Murilo, mesmo tendo mais jogos, né? São 15 jogos contra 11 do Murilo. Ele tá com uma média de 4,40. Então acho que ele tem desarmado mais que o Murilo. Então vai ser a minha primeira escolha. E a outra, eu tô na dúvida, Caioba. Essa aí é uma dúvida que eu não vou resolver agora, que vou deixar até o fechamento do mercado. Se eu vou dobrar o Fluminense ou se eu vou dobrar o Mirassol.
Então eu estou na dúvida entre o Thiago Silva e o James. Mas aqui eu vou com o James. Eu acho que ele tem mais média básica que o Thiago Silva, né? O Thiago Silva acaba dependendo um pouquinho mais do SG para pontuar bem. E o James não. O James ele consegue ser bem regular, mesmo perdendo SG, fazendo pontuações até altas, né? De 7, 8 pontos com desarmes. Então eu acho que eu vou com ele. Cara, a gente está numa linha de raciocínio muito parecida e os times estão muito parecidos também. Porque o James não, esse não estava aí no meu radar, mas eu vou de Bruno Fux também. Fez gol no jogo contra o Juventude, não valeu pro Cartola, mas enfim, é um zagueiro que tem muita qualidade de saída de bola, que dá assistência, né? Muito bom jogador. E o Gomes não vai voltar a tempo, provavelmente vai ser essa dupla de zaga do Palmeiras. E aí eu vou de Thiago Silva. Eu acho que o Fluminense é muito favorito contra o Juventude. E acho que o Thiago é muito forte nessa bola aérea ofensiva, de repente pode garantir um golzinho aí. Meiuca. Vamos lá para Meiuca. Então, a minha decisão de ir com 4 é justamente porque, assim, eu não vou dizer que não vai jogar, mas é quase impossível dele jogar, que é o Flaco Lopes, né? Ele foi confirmado como titular, vai ser titular na partida de terça-feira pela Argentina lá nos Estados Unidos. Então dificilmente ele chega, porque esse é um jogo que seria fácil para a gente dobrar o ataque do Palmeiras, né? Porque os dois, ainda mais os dois jogando juntos, tem funcionado super bem. Então, como ele não vai, eu preferi usar esse esquema com 4 meias. E aí os dois primeiros não tem como, né? Mesmo sendo clássicos, as duas feras aí estão pontuando bem demais. O Arrascaeta até foi meio mal na última rodada, mas conta, né, que o Danilo acabou sendo expulso. Então isso interfere muito no jogo do Flamengo, jogando com a menos. Você não tem aquele Arrascaeta que tem a bola mais no pé, né? O Flamengo foi muito mais defensivo. E o Matheus Pereira, que está tendo média básica e quando dá assistência, faz gol, costuma mitar. E brigando pelo título, eu acho que o Cruzeiro precisa, mais do que nunca, vencer esse clássico aí. O Atlético Mineiro até venceu durante a semana no jogo atrasado contra o Sport, mas ainda está engatinhando com o Sampaoli. Então acho o Cruzeiro favorito para essa partida. Meus dois outros meias, Caioba, eu vou fechar com o Lúcio Acosta. Estou gostando muito desse meia, desse baixinho aí do Fluminense, está jogando demais. É o motorzinho do time. Enquanto ele esteve em campo contra o Mirassol, o Fluminense dominou as ações. Assim que ele saiu, o time perdeu ali de produção. Então acho que ele é uma boa pedida, ainda mais para esse Fluminense que vai ter que atacar o Juventude. E para fechar, fica aquela dúvida qual meia do Palmeiras, né? Mas eu acho que eu vou na regularidade do Felipe Anderson. Acho que tem me agradado um pouquinho mais do que o Andrés Pereira, por exemplo, tem. Nessa formação ele acaba ficando um pouquinho mais recuado. O Rafael Veiga, é óbvio que joga mais adiantado, seria uma boa opção, mas eu acho que o Felipe Anderson ele tem produzido mais scouts para o Cartola. Então acho que ele é uma boa pedida aí para essa rodada. Eu tô muito nessa tua linha de raciocínio também e vou guardar porque eu tô com muita dúvida no meu trio de ataque. Pode ser que eu mude o esquema também, mas com peças diferentes, tá? Então, bota o meu campinho, eu vou inicialmente no 4-3-3 e aí se eu tiver dificuldade para encontrar o terceiro atacante, eu mudo pro 4-4-2. Mas eu vou de Arrascaeta, não tem como deixar o homem de fora, o homem broca todo o jogo, um dos grandes craques da competição. Não vou de Matheus Pereira, apesar de, inclusive, falei na transmissão de hoje, para mim ele teria sido convocado porque tá jogando muito. Mas eu vou segurar um pouquinho o Matheus, vou segurar um pouquinho o Alan Patrick. Eu tenho muita vontade de pôr alguém do Palmeiras, mas seria a minha quarta escolha. Não vai ser o meu terceiro homem de meio de campo. O meu terceiro... Eu escolhi um por enquanto só, né? Só um, Ah, tá. Então faz o seguinte. Põe Arrasca, põe Maurício, porque a minha dúvida é entre Rafael Veiga e Maurício. Porque o Andreas, nessa função que ele exerceu contra o Juventude, ele tá jogando um pouquinho mais recuado e tomou conta do meio de campo. Jogou pra caramba, mas ele finaliza menos. Então eu quero um meia mais ofensivo. Aí você tem o Felipe Anderson que você escalou, você tem o Veiga, você tem o Maurício, e desses três eu vou de Maurício. E vou de Lúcio Costa também, porque o Acosta tá jogando muito. É um Fluminense ofensivo, ele tem dado passe para gol, tem feito gols, e essa minha formação é com esses três homens de meio. E aí eu já vou lá para frente para ver se eu consigo encaixar um terceiro atacante ou se eu vou para um quarto homem de meio de campo. Aí na frente eu quero, baixa um pouquinho, putz, Caio Jorge fez 2 gols contra o Galo, mas acho arriscado. Vitor Roque, unanimidade na rodada, muito provavelmente vai ser o jogador mais escalado desse final de semana.
Gosto muito do Yuri Alberto, acredito muito na lei do ex, e ele costuma ir bem contra o Santos, mas toda vez que ele pega na bola, a torcida reclama, xinga, o jogo é na Vila, então ele vai acabar tomando um amarelinho por provocação, e aí se não fizer gol, não vai negativar. Então, não sei se eu vou no Yuri Alberto, não. Desce mais um pouquinho, que eu tô querendo fazer uma loucura aqui, cara. Opa! Aí eu sim, gosto. Vamos pensar fora da caixinha. Vamos de Derek Lacerda, que faz um grande brasileiro, apesar do Sport ser o lanterninha da competição. Olha como é, né? O Sport faz um péssimo brasileiro, apesar de estar num momento um pouquinho melhor. E o Derek Lacerda, que chegou depois, para mim é um grande destaque da equipe. Joga em casa, joga contra o Ceará. Olha o gráfico dele. Fez gol contra o Galo, sempre pontuando, sempre garantindo aí a média positiva. Eu vou de Derek Lacerda. E o meu terceiro homem, cara, eu gosto do Guilherme, até pelos desfalques do Corinthians, né? Vai ser o goleiro reserva, né? Não vai ser goleiro o Hugo, reserva. Não volta tempo. Eu gosto muito de Verratti e Rayan, porque eu acho que esse Fortaleza ainda não se acertou na competição. Pode baixar mais um pouquinho que ele apareceu aí. Volta. Aí, John Kennedy do Flu. Acredito o Fluminense indo pra cima, finalizando. Não sei se joga ele, se joga o Cano, mas eu vou de John Kennedy e aí eu fecho o meu trio de ataque. Excelente, gostei muito desse trio. Ousado, hein? O Derek Lacerda, então, isso aí você me pegou de surpresa. Isso aí eu não esperava, não. Vai querer colocar de reserva de luxo, né, seu banana? Não, meu reserva de luxo é um dos seus titulares. A reserva de luxo vai ser o John Kennedy, porque minha dupla de ataques, Caioba, vai ser, óbvio, o Vitor Roque, do Palmeiras, não tem como deixar ele de fora, e o outro vai ser o Cantalapiedra, do Vitória. Tá jogando bem, é clássico, é jogo difícil contra o Bahia, mas é no Barradão, Vitória precisando dar essa resposta, né? Conseguir sair ali da zona de rebaixamento, e o cara tá jogando. Então vamos de Cantalapiedra para ser o meu segundo atacante aí, fechando a minha dupla de ataque. Eu adoro quando a gente vem para a escalação e tem nomes alternativos, aqueles que não estão entre os mais escalados, tipo Derek Lacerda, Cantalapiedra, Cleiton. É isso, é abrir a cabeça para você que está acompanhando o programa, ter várias opções. Às vezes você quer diferenciar do teu concorrente, buscar uma pontuação que ninguém está olhando, tem aí boas opções, né, amigo? Vocês estão deixando de fora o artilheiro do campeonato e o jogador que mais pontuou nos últimos 5 jogos. Tá deixando o Caio Jorge e o Rayan de fora. Não, são excelentes opções. O Caio Jorge é isso, artilheiro da competição. E o Rayan, pelo momento que vive, né? E pega o Fortaleza, que deu uma melhorada com o Palermo, mas ainda assim é um Fortaleza bem frágil, e o Vasco tem jogado bem fora de casa. Mas é isso, eu sempre procuro dar uma ousada, Caioba, pegar nomes diferentes, pelo menos uma outra peça, umas 2 peças diferentes, porque senão ficam os times muito iguais, né? Então acho que vale sempre você dar uma diferenciada. Dá certo? Nem sempre, né? Mas a gente continua diferenciando, porque faz parte do jogo. Treinador. Vamos lá para o técnico. Aí eu vou de... As 2 boas opções, para mim, na rodada, são os 2 times favoritos, que é o Palmeiras e o Fluminense, mas eu vou de Abel Ferreira. Acho que o momento do Palmeiras assumiu a liderança, abriu 3 pontos em relação ao Flamengo. Um jogo muito favorável para o Palmeiras vencer. Então acho que eu vou com o Abel Ferreira. Já que você vai de Abel Ferreira, eu vou de Zubeldia, então. Vamos pro banco de reservas? Quer fazer o seu? Vamos lá. Vamos para o banco, para a gente escalar aí, dar mais algumas opções no banco. No gol... O goleiro é difícil. Sabe que eu não... O João, meu filho. Pois é. Cara, ele é um fenômeno no gol. Ele acerta todos. É sempre assim. Muralha fora de... ele, então. Caramba, e aí ele não me fala. Ele é ridículo. Ele fala, pode ver sua escalação, mas eu não vou te falar meu goleiro. Aí meu goleiro eu faço a hack para não negativar. O dele faz 11, 14... O goleiro tem mandado muito mal, mas acho que aí no banco a gente pode ir de Léo Jardim. Acho que esse jogo contra o Fortaleza vão chegar bolas aí no gol do Léo Jardim, então acho que ele pode ser uma boa opção aí. Agora para lateral, opção aí no banco de reservas, eu vou, acho que apareceu agora há pouco, ficou provável, o Riai do Palmeiras. Acho que é uma boa opção aí para ter no banco de reservas.
Já para zaga, zagueiros. Deixa eu ver. Aí não tem muitas opções porque o James é barato, né? Vamos de Freitas aí do Fluminense, pelo confronto. Meiuca. Vai descendo aí, que por enquanto não tem nada muito agradável. Acho que eu vou com o jogador do Fluminense também. Vamos de Hércules. Pensando aí na média básica, desarme, e de vez em quando ele chega ali na frente para algumas finalizações. Bom nome. E para fechar, como eu falei, né? Meu reserva de luxo vai ser ele, ó. Não é o Tigrinho, esse é o Urso, né? Ontem a gente estava na gravação do time contra, eu fiz assim, o Roberto, você vai escalar o Vitor Roque? Não, é o outro que faz assim, é o John Kennedy. Então bota aí o reserva de luxo nele, que eu acho uma excelente opção para o time titular, mas como ele está um pouquinho mais baratinho, acho que a galera consegue escalar outros atacantes e botar ele para ser o reserva de luxo, que é quase certo de ter gol do John Kennedy nessa partida. Boa, vamos para o meu banco de reservas. Eu vou cercar um pouco o Palmeiras. Vamos só dar uma olhada no preço, se dá para colocar. Vou de Everton pro gol, porque acho que o Bragantino é um time perigoso fora de casa. Não como resultado, mas ele finaliza bastante. Fez gol contra o Cruzeiro, costuma o John num grande momento. Para as laterais, Ceará fora de casa, acho arriscado. São Paulo tem se defendido bem, mas é arriscado. Botafogo, o Vitinho não joga, então também não é o que eu mais confio ali, porque é muito ofensivo. Corinthians fora de casa não, Vanderlan também não. Aí, lei do ex, Caioba, bota ele, Vanderlan. Não. Bota o Daniel Borges, pode botar o Daniel Borges, bate bem na bola, pode surpreender lá Vai que alguém não joga e o Daniel Borges está no meu banco de reservas. A zaga, putz, eu queria o Murilo, mas acho que o Murilo tá mais caro, acho que eu não consigo pôr o Murilo. Ele é um acima do Bruno Fux. Então, você tem a opção do Mikael, né? Se ele for de 3 zagueiros, como ele fez, né? Ele pôs o Bruno Fux de 3 zagueiros na saída de bola e defendeu com o Bruno Fux um pouquinho mais adiantado de volante. Então eu vou dobrar o Palmeiras, eu ponho o Mikael, porque aí eu tô protegido caso alguém não jogue. E bom que a gente vai ter acesso, né, à escalação do Palmeiras, então o Abel Ferreira não vai surpreender a gente, né? É isso. E aí para Meiuca poderia ser aquele ousadia e alegria e colocar o John, porque ele finaliza o tempo todo, mas eu não vou ser tão ousado assim. Desce mais um pouquinho, Felipe Anderson, Lucas Lima, não, desce mais um pouco, eu gosto do Lucas Lima em casa, viu? Levanta um pouquinho, sobe um pouquinho, deixa eu ver como que estão os do Mirassol, Gabriel e Danielzinho, então no meu ataque, no meu reserva de luxo, eu quero alguém do Vasco, eu quero ter Ryan ou Verratti, porque, e aí o meu critério de desempate é o Verratti, que tem muita presença de área, que normalmente está sempre no meu time, pode sair ou, de repente, até nem começar jogando se ele quiser um ataque de mais movimentação. O Ryan não. Então, Ryan neles. Eu tenho dinheiro pro Ryan? Você só não pode porque o John Kennedy é mais barato que ele. Então, inverte. Então, pode mudar. Vai no meu campinho. Porque eu quero o Ryan no meu time. Quem é meu atacante mais barato? Pode tirar John Kennedy. Coloca o Ryan aí, que era o meu capitão da última rodada, então vai ter minha confiança. E aí eu não tô querendo te copiar, amigo, é só por uma questão de... Agora que a gente vê! Não, é que ele tava mais barato, né? Ele era meu reserva de luxo, ele não era o meu titular, mas eu preciso ter ele ali como opção. E aí eu tenho que pôr o John Kennedy, não dá para abrir mão do John Kennedy nesse jogo. Aí ele vira o meu reserva de luxo, já pode botar ele aí. E já vai pro meu campinho que eu vou falar que o meu capitão... E por que eu vou falar antes? Porque ele vai me imitar. Vai ser o Vitor Roque. Então, para ele não falar que eu tô imitando ele 2 vezes, eu já saio na frente, Vitor Roque com a faixa. Isso, Caioba foi sujo agora. Não tem como. Essa rodada não tem como não ter o Vitor Roque de capitão. Esperança de gols aí nessa rodada, já que o Flaco Lopes está de fora, né? Por causa da seleção da Argentina. Então, ele vai ser a referência do ataque do Palmeiras. Está jogando muito, né? Então, quase certo de ter gol aí do Vitor Roque na partida de quarta-feira. Então é isso, João, o filho de 4 meses do meu querido amigo Ale Strachou, conto com os seus choros noturnos de madrugada para tirar a concentração do teu pai. Se você puder chorar bastante para ele nem escalar o time dele, eu te agradeço muito, tá, molecote? Valeu demais, Caioba. Obrigado mais uma vez. Participar aqui é sempre uma honra, estar aqui do seu lado no programa, poder editar os programas também, fazer parte dessa equipe do Cartola.
E vamos nessa, vamos para essa rodada. Acho que é uma rodada chatinha, né? Com alguns clássicos, mas como a gente falou, né? Tem alguns nomes aí interessantes que a gente conseguiu mostrar para a galera, para ajudar os cartoleiros e cartoleiras. E vamos nessa. E uma das grandes fãs suas, o Caioba, é minha avó, Iraci. Ela, uma grande fã, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, avó, gravei lá com o Caioba, ela fica toda boba, toda feliz. Então, vovó Arará está aí, deve estar mais uma vez feliz que eu estou participando aqui do programa. Dona Iraci, vovó Arará, um beijo, obrigado pelo carinho. Teu neto é um grande amigo, um grande profissional, a gente tem o maior prazer em ter ele aqui no programa, e aí eu acabei de descobrir que é por causa de DNA mesmo, entendeu? É da avó, do pai, da mãe, até chegar ao além. É isso. Tamo junto, Caioba. Obrigado aí. E bora mitar, rodada quarta-feira fechando 6h59 o mercado para o jogo do Palmeiras e Bragantino. Então, legal, 2 informações importantes, o mercado fechando mais cedo e olho, porque vários desfalques por conta de data FIFA, então tem a live um pouquinho antes do fechamento do mercado, que o Ale vai participar, que o Veloso vai participar e toda a nossa galera. Tem o programa do Dandan, tem o nosso programa aqui do Caioba Cartola Show, que vai ao ar hoje à noite, para você ter as melhores informações, para você ter a melhor escalação, para você ter a melhor pontuação, buscar a liderança da tua liga e que você tenha uma grande temporada nessa reta final a partir do fim de semana, tá, Ale? Combinado. Amigos, obrigado pelo carinho. Final de semana a gente está de volta com mais um grande convidado. Valeu!